Entrevista de Cláudio Tencati, técnico do Botafogo de Ribeirão Preto. E nessa parte ele fala do Ceará e a vitória do Botafogo. Veja só o que ele falou. O Ceará teve mudança no comando técnico e também já de imediato mudou a maneira de jogar, principalmente o sistema, né? Então, uma linha de construção a 3 e ora sendo um zagueiro, né, e tendo principalmente os 3 zagueiros, né, uma linha de 3 fixa, liberando os laterais para atacarem e estarem mais com o pé no corredor, né, 3 atacantes por dentro com mobilidade, né, principalmente os 2, flutuam bastante, e 2 volantes paralelos e tendo um meia, né? Então a gente imaginou assim, ó, mudou bastante a característica, muito pé, espaço, bola, então muito jogo apoiado, mas também bola de espaço, um time que ficou mais físico, mais vertical. E diante de toda essa situação, a gente entendeu que, diante das ausências que a gente tinha, principalmente no meio campo, e das ausências dos laterais, eu gosto muito de dobra de laterais para equilibrar com linha de 5. Então, a gente ficou um pouco impedido, e aí a gente veio o pensamento, ora, uma maneira de equilibrar com o Ceará é encaixar a marcação, é igualar, fazer o mesmo sistema e a gente gerar dificuldade para eles em construção, então marcá-los bem e explorar a transição, porque a gente também teve a ideia do quê? De deixar 3 atacantes nossos com mobilidade para ser agressivo em cima da linha de 3 deles, na transição. E acredito que o primeiro tempo nós tivemos muito êxito, né? Então já poderia ter aberto o placar ali, mas sabíamos da imposição do Ceará, sabíamos das suas virtudes, da qualidade, a bola aérea é muito forte, tanto que contra o Avaí definiu o jogo diante disso, né, equilibrou muito com o Criciúma na força e na bola vertical. Então a gente viu assim, por 2 momentos seguidos o Ceará tinha dado uma mudada de postura, tático e imposição, competitividade, a Série B exige isso, e a gente só tinha um caminho, ou a gente equilibrava isso com o Ceará, ou de novo a gente poderia apanhar aqui e sair com derrota. Eu acredito que, diante daquilo que a gente idealizou, os 3 zagueiros nossos foram muito bem, né, o meio campo, mas principalmente os 3 atacantes, que ficou muito móvel, a gente explorou muito as costas dos zagueiros, principalmente segurando o Igor mais fixo em cima do Luiz Otávio, e depois também fazendo o Arthur entrar, porque a nossa ideia era essa, um atacante fixo em cima do zagueiro central e 2 atacantes vindo de fora para dentro, e flutuava para frente ou agredia os espaços nas costas do Luiz Otávio, e aí obrigava os 2 zagueiros, às vezes, ou eles encaixam ou a gente saía livre. E foi o que aconteceu, por muitos momentos, para o Ney, o Kelvin teve a primeira bola do jogo nessa situação, mas foi uma pena não fazer ali. Ainda bem que saiu o gol, e aí tem que brilhar a estrela da equipe toda, que aquela vibe da espiral negativa passou, então ficou positivo, e foi bola na trave, o goleiro defende, o VAR anula o gol, e fomos agraciados, graças a Deus, aí com a vitória. Você foi um dos alvos prioritários do Ceará nesse período que está sem treinador. E eu queria saber como foi a consulta em relação ao senhor, se de fato chegou até a avançar ou abrir uma negociação em relação a isso. Então, o Ceará é um grande clube, como a Chapecoense que me procurou, como nós tivemos a procura do Sport também, no momento que o Sport fez a troca, também fui procurado, mas em nenhum momento a gente procurou ser fiel até diante daquilo que o Botafogo apresentou. E do Ceará, a gente que pode dizer assim, só houve uma procura de um intermediário junto ao meu empresário, que é o Marcelo Lipatin, mas como a gente tinha acabado de renovado e já tinha posicionado no mercado a favor do Botafogo, então foi em virtude disso. Mas é uma grande instituição e quem sabe no futuro a gente possa vir a trabalhar e um baita clube, quem é que não quer vir trabalhar no Ceará? Mas nesse momento, independente de quem me procurar, eu vou respeitar o contrato com o Botafogo. De alguma forma, o Tencati esperava que o Ceará fosse mais, tivesse um pouco mais de imposição ao longo da partida? Olha, a gente esperava, no entanto que a ideia da gente fazer linha de 5, tendo 3 zagueiros também, né, mudar a nossa postura de sistema, e principalmente assim, a gente combinou, em blocos altos a gente marcaria num 5-2-3, então avançando nossos 3 atacantes para pegar a saída de bola e pressionar a saída de bola do Ceará, e em bloco médio-baixo a gente viria para um 5-4-1, então fechar bem os corredores, fechar bem o meio espaço, fechar a profundidade, porque o Ceará tinha 2 virtudes que a gente viu nesses 2 jogos que ele fez, Criciúma e ao mesmo tempo em casa com o Avaí, né? A flutuação dos atacantes, os médios ali interno, entre aquela na zona dos volantes nossos, entre o lateral, o zagueiro e o volante, e ao mesmo tempo os pontos de infiltração, hora com o lateral, hora com o atacante. Então se a gente quebrasse isso, tirasse isso do Ceará, a gente abriria uma possibilidade de neutralizar as ações deles, induzir eles a errarem e a gente transitar mais, e foi o que ocorreu. E também um ponto positivo que a gente tentou explorar, o quê?
que a gente viu as outras equipes virem jogar com o Ceará, e o Criciúma jogou dessa forma também, e o próprio Avaí, num recuo maior dos atacantes para dentro, principalmente na linha alta. Então, não ter essa pressão e não ter essa corrida de fora para dentro, para agredir os buracos que o Ceará deixava. Porque o Ceará foi a equipe, nesses 2 jogos, que menos transição sofreu em 2 partidas do campeonato. Então, ele foi muito eficiente. Tanto que o Ceará, assim, teve pouca bola parada contra o Ceará, pouca falta lateral, porque o Ceará estava impedindo muito isso. E poucas transições. A gente mesmo assim procurou o lance de transições defensivas do Ceará, não achamos, muito pouco, porque estava muito forte no perde pressiona. Então a gente armou uma estratégia para tentar surpreender. Os nossos atletas entenderam isso bem. Eu acredito que foi por uma imposição nossa, mas também acredito que, como o Ceará, a gente vive isso em casa também, e tem a pressão psicológica, né, para o resultado, para ir bem, e quando as coisas começam a acontecer, é normal que a equipe também oscile emocionalmente, por mais que tenha um grupo experiente, como o nosso também. Então, eu vejo que foram esses pontos aí. Então, e as diferenças ali, na minha opinião, assim, eu acho que com o Moser o Ceará tentava propor mais jogo, tinha uma dinâmica diferente, um jogo apoiado, mais de circulação de bola, né, já sobre o novo comando, né, então a gente já viu mais verticalização, mais agressividade, um time mais físico. Eu achei interessante o que o Ceará fez, mudou radicalmente, até nos surpreendeu a postura, né, da mudança da equipe, porque tem jogadores mais técnicos também, mas a gente entendeu que ele queria equilibrar um momento que o Ceará vivia de buscar resultado. E, na minha opinião, conseguiu o Ceará. Hoje nós fomos felizes, né, mas a gente sabia que o jogo seria extremamente difícil e hoje nós somos felizes. Eu vi até que o Ceará, assim, ele, na mudança que ele teve do jogo contra o Criciúma, ele coloca o Mateuzinho, que é mais um meia de criação, e mudou o jogo a favor, inclusive, e gerou um empate lá contra o Criciúma. Então, a gente até imaginava que vinha Mateuzinho, poderia ter um ajuste ali de sistema, mas ele manteve a mesma ideia, então também se encaixou muito por aquilo que a gente pensou e organizou a equipe. E a competência, né? Eu acho que nós mudamos a nosso favor essa espiral da negativa para positiva, os atletas têm trabalhado muito, como eu citei na entrevista anterior, existia uma cobrança muito forte em cima dos nossos atletas. São os caras que trabalham diariamente, dão o seu melhor, fazem o seu melhor. A gente tem pouco problema extracampo, a gente tem pouco problema com relação à unidade, à equipe. O vestiário é muito bom. Então, era um momento mesmo de resultado esportivo e que a equipe pegou e a gente não conseguia sair. Então, eu acredito que isso conspirou isso a nosso favor hoje, mas muito mais pela entrega da equipe, pela dedicação da equipe até o final do jogo. Então, eu tenho que ressaltar isso e parabenizar os nossos atletas.